Então, beleza, então vamos lá. Tiago, a carta do apóstolo, universal do apóstolo Tiago, ele é tratado como um apóstolo porque havia duas separações na questão que o Tiago menor e o Tiago maior. Alguns teólogos acreditam que esse Tiago maior era o irmão do Senhor, tá? Que talvez tivesse sido chamado para ser apóstolo. Outros teólogos acreditam que não, que na realidade esse Tiago seria o irmão de Jesus, mas não o apóstolo, mas depois separado apóstolo, tá? Porque mesmo depois de Jesus Cristo, após os 12 apóstolos, houve mais separações de apóstolos, tá? A gente vai perceber, principalmente em algumas cartas, o apóstolo Paulo, ele dando algumas saudações ao apóstolo fulano. Então havia essa separação também após Jesus. Porque nós temos a seguinte ideia, que nem a igreja protestante, vamos assim dizer, logo no início, quando ela deu-se o início às igrejas evangélicas, optou-se por colocar o pastor como o responsável, não é? E os demais, presbítero, diácono, tudo a trabalho da igreja, mas apóstolos não seriam chamados, né? Não seriam separados, porque apóstolos seriam, por consideração, somente aqueles que Cristo chamou. Mas acontece que apóstolo, na palavra grega, ela quer dizer missionário. Então, a partir do momento que eu separo um missionário, eu estou separando um apóstolo. Então, não há questão do problema do título. Mas a gente sabe que hoje, por exemplo, existe igreja que tem o apóstolo, tem o missionário, tem o pastor, tem o bispo, tem que o bispo também é o presbítero e assim por diante. Aí cada denominação resolve e faz assim do que achar por bem. Como algumas têm o ancião, outros têm o presbítero, que é o top, né? Que era o costume das igrejas, que não havia o pastor em si, mas sim o presbítero, tá? O presbítero que comandava a igreja. O pastor era aquele responsável justamente para trazer o estudo dentro da palavra, aquele que buscava fazer o rebanho, seria o nosso pensar hoje o nosso trabalho de evangelista, tá? Então havia todas essas diferenças para os nossos dias de hoje. O que isso muda? Nada, é apenas título, apenas posição. Mas a gente sabe que mesmo dentro da igreja, uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para pastores, outros são chamados para doutores, outros para professores, outros para missionários. Então a gente sabe que cada um tem um chamado. E é nisso que a gente tem que verificar e separar os obreiros dentro da casa do Senhor, para que a obra progrida e faça de acordo com aquilo que realmente tem que acontecer, ok? Então a gente sabe que esse Tiago, também algumas referências dele dentro do seu próprio livro, ele também se intitula Irmão do Senhor, tá? Então, para os pais da igreja, na época da separação dos livros, já havia esse pensamento de que realmente Tiago era o irmão do Senhor, tá? Que seria o principal da igreja, tá? Que a gente sempre tem aquela ideia que era Pedro, né? E na realidade, quando Jesus disse, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não estava se referindo a Pedro, estava se referindo a ele, não é? Sobre esta pedra, quem é a pedra? Jesus. Então, Pedro ele apenas faz parte do grupo da igreja. E quem assume a liderança é o próprio Tiago, que é o irmão do Senhor. Então ele é o principal da igreja. Ele que é o responsável para determinar. Isso a gente viu lá em Atos dos Apóstolos, lembra? Que ele que até determina que para os gentios teria que haver uma certa separação na questão da lei, porque já que os gentios não serviam a lei, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, estavam pregando a graça, então eles disseram, não, então os gentios ficam separados, o apóstolo Paulo vai continuar pregando para os gentios, mas apenas peça para que eles não se abstenham de carne com sangue e alguns outros detalhes. Somente isso, então quer dizer, esse grupo que vai com Paulo é justamente para pregar aos gentios. Mas a gente sabe que Tiago ainda está baseado no quê? Na lei. Como ele vem do judaísmo, não é? Como também o próprio Pedro também vem do judaísmo, então eles estão no segmento da lei.
tentando colocar a lei para que funcione junto com o Evangelho. E Paulo, quando ele percebe que isso não funciona, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, Paulo manda suas cartas justamente para acertar essas situações. Tá? Então, lembrando, quando o Tiago escreve a sua carta, nós sabemos que ele é um servo do Senhor, baseado a sua doutrina na questão da lei. Tá? Mas o interessante é que ele não vai bater tanto em cima da lei. Ele vai pegar, porque a ideia de Tiago é escrever essa carta, olha o que ele diz aí, ó, no capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então ele está escrevendo para quem? As 12 tribos. E quem eram as 12 tribos? Os judeus. Os judeus, as 12 tribos de Israel. Tá? Então, ele está escrevendo a carta justamente para os judeus que estão dispersos. Para que possam, cada um que receber a carta nas igrejas, possam andar de acordo com aquilo que realmente tem que ser. E eu coloco assim, o tema-chave de Tiago, está aí no capítulo 1, verso 22. Ele diz assim, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, essa é a base do que Tiago quer, para que nós possamos ter a nossa vida cumprindo a palavra. Ou seja, e não somente ouvinte. Ou seja, eu tenho que ouvir e colocar em prática. Então, a partir do momento que eu estou pregando para uma igreja, essa igreja não está colocando em prática, ela é apenas ouvinte. E isso não funciona. Por isso que toda pregação, toda mensagem que é pregada, ela não é apenas uma mensagem, ela também tem que ter a questão prática. Tá? Principalmente um pregador, quando ele vai fazer um ensino, ele vai trazer uma mensagem, ele não vai apenas trazer a mensagem ou deixar superficialmente. Ele tem que mostrar a prática dela. Como que isso vai mudar na minha vida? E muitas vezes eu falo assim, a gente ouve pregações, mensagens, que fala, nossa, que mensagem bonita. Mas como eu ponho isso em prática? Porque a mensagem, ela tem que ser, você tem que ouvi-la e guardá-la e colocar em prática. Então, como eu vou colocar essa mensagem em prática? Então, o pregador, ele tem que mostrar isso na sua mensagem quando ele vai pregar. Eu não apenas apresentar a palavra, mas olha, um exemplo, vamos lá, vou estar ensinando essa passagem e eu vou estar dizendo para vocês, olha, que nem por exemplo aqui, ó, no capítulo 2, verso 1. Não se preocupe que eu já vou voltar, tá? Só estou dando um exemplo por enquanto, antes que vocês reclamem. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Irmãos, eu não posso fazer acepção de pessoas. Como eu faço isso? Como eu ponho isso em prática? Falar é fácil. Irmãos, vocês não podem fazer acepção de pessoas. Mas espera aí, como eu faço isso? E como eu faço isso? É apenas de boca? É de gesto, comportamento, atitude. Então eu tenho que fazer isso atendendo os meus irmãos dentro da igreja. Irmãos, acabou o culto. E o meu compromisso é cumprimentar a todos. A todos. Por quê? Não somos irmãos? Sim. Você vai na casa do pai. Se você sair sem cumprimentar a sua irmã, o que ela vai entender? Tá bravo. Tá bravo. Ou você chegou e não falou nada com ela. O que vai acontecer? Está brigado, alguma coisa aconteceu. E nós fazemos isso na igreja. Ah, pastor, mas a minha igreja é grande, te vi. Para geral, assim, para Procura uma igreja geral. menor. Ou seja, o que você tem que fazer? Eu tenho que cumprimentar a todos. Quer ver a maior falta de educação? É você chegar na casa de alguém, não cumprimentar ninguém e sair sem cumprimentar ninguém. E isso acontece na igreja. Nem o pastor eu cumprimento. Eu vou embora. Gente, que
falta de educação. E isso, me desculpe, é acepção de pessoas. Eu só cumprimento Minha tribo. o meu grupo, a minha panelinha. Eu só atendo aquelas pessoas. Então, a partir de hoje, vamos colocar isso em prática. Vamos cumprimentar a Todos. Começa já no curso. Eita. Vocês não são Eu irmãos? já fiz isso. Vai, geral. Independente. Hã? Mas geral é top. Não é, irmão? É que Uma tem coisa hora eu vou que assim. eu cumprimentei a minha irmã 2 vezes hoje. Cabeça. Uma panelinha, você viu, né? Só cumprimentou duas vezes. Às vezes eu passo. Ih, cumprimentei ou não cumprimentei? E agora? De novo. Então, assim, nós não podemos fazer acepção de pessoas, principalmente pessoas que estão chegando novas. Verdade. Não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje na escola a gente tem alunos e chegam alunos novos, né? Nas salas de aula mesmo. E hoje eu vi um aluno falando mal do outro aluno que é de outra série, porque chegou novo e já teve aquela mentalidade de que é fulano e tal, é assim. Só de ver. Aí eu olhei e falei, caramba! Falei, vai ter um dom assim não sei aonde. Pô, só de ver, você já conversou com ele? Não, mas só de ver você conseguiu decifrar o cara. Mas a gente vê. Falei, cuidado. Isso é acepção. Ou seja, eu só estou vendo, mas já acho que é assim. Não é? Aí até alguns alunos falaram assim, mas eu achava fulana muito chata. Mas depois eu conversei com ela, nossa, que legal que ela é. Quer dizer, a primeira impressão, como diz o ditado, é a que fica, né? Não, irmãos, nós temos que mudar isso. Isso é preconceito. Então nós precisamos, é o preconceito mesmo. Nós precisamos o quê? Não ter acepção de pessoas. Eu tenho que cumprimentar a todos. Mas, pastor, às vezes não é costume de por exemplo, de cada país, porque eu trabalho com um pessoal que são de Taiwan. E eles não têm muito costume de cumprimentar bom dia, boa noite, tal dia. Bom dia é o dia inteiro. Porque o costume do Brasil tem o costume de tudo cumprimentar. Chegou, cumprimento. Tchau, cumprimento. Por isso que o nosso país é considerado o país mais afetuoso nesse sentido. Porque a maioria dos países fora não tem cumprimento no rosto, no cumprimento. E a gente faz isso. Então, não é por Isso é causa- ruim? Não, isso é legal, eu concordo. Mas tipo assim, por exemplo, você chega em tal lugar, a paz para todos. Você já está dando paz para todos. Você precisa cumprimentar um com um, não é? Não é mais legal? Não, Imagine que eu congrego numa igreja que tem 2.000 membros. Eu vou ficar lá na porta, eu vou gastar minha mão. Lógico. Mas assim, eu tenho que cumprimentar até pessoas que eu não conheço. O que acontece hoje, eu vejo nas igrejas assim, acabou o culto. Não, some. Muitas vezes quando eu sou uma dessas. Eu sou Olha a revelação, hein? Fala, Deus. Eu falo assim, que nem, por exemplo, às vezes a gente é chamado para fazer, ou trazer uma mensagem na igreja, ou mesmo fazer apresentação com os bonecos. Quantas vezes acabar o culto, bom, ninguém me cumprimentar? Poxa, eu sou visitante. Poxa, é muito chato. Eu falo, nossa, que igreja estranha, não dá vontade de voltar mais. Então, assim, nós precisamos sim cumprimentar a todos. Agora, lógico, existe a questão cultural? Existe, não é? Em outros países, tá. O que falta nesses países? O Evangelho. É bonito, né? Nós temos, então nós temos que ser assertivos, tá? Viu a prática? Sim. É assim que tem que ser. Então vamos lá. Então Tiago, ele acaba mostrando algumas coisas que a gente pode dizer que é um guia prático para a vida do cristão. Então o que Tiago vai mostrar para nós é como nós temos que andar, como nós devemos ser, como cristãos. Não apenas de boca, mas em cumprimento. Não é? Em andar, na atitude, no comportamento, temos que fazer tudo isso. Olha o que ele diz aí no verso 2, do capítulo 1. Meus irmãos, tenham de grande gozo. O que é grande gozo? Uma coisa que
a gente vai perceber que Tiago ele parece que mostra justamente o período que a igreja está passando, que é um período de perseguição, um período que a igreja está passando por lutas, pessoas estão morrendo por ser cristãos, e Tiago agora vai dizer, olha só, meus irmãos, tende grande gozo. O que é grande gozo? Muita alegria. Muita alegria quando caídos em várias tentações, ou lutas, ou dificuldades. Já começa quebrando a gente, não é? Tiago já vai assim, com os dois pés no peito já, para derrubar. Quando você estiver passando por luta, passando por dificuldade, passando por tentações, irmão, tenha alegria. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ou seja, aquilo que você estará aguardando. Então isso tudo prova a nossa fé. Então ele está dizendo para que eu venha me alegrar. Ainda que eu passe por luta, ainda que eu passe por dificuldades. Eu não tenho que reclamar. Eu não tenho que chorar. Eu tenho que me alegrar. Com grande gozo. Então fale a verdade para mim. Você é cristão? Então vamos continuar. Só estou no verso 3. Vamos continuar. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então ele quer que você seja perfeito e não tenha falta de nada. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedido. Olha só que bênção. Se eu preciso de sabedoria, Tiago está dizendo, olha, se você tem grande alegria e gozo nas tribulações, peça a Deus sabedoria, e Ele automaticamente vai lhe dar. Fácil, né? Mas ele diz assim, ó, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então ele está dizendo que se eu pedir, eu tenho que ter fé, e não posso duvidar. Senão eu vou receber? Não vou receber. Até Jesus mesmo disse, pedi, e ainda Tiago vai dizer, e vocês pedem e pedem mal. Vocês não sabem pedir. O que adianta pedir sem fé? Mano, se a gente parar para pensar, quando eu vou pedir uma oração, eu preciso ter fé. Um exemplo disso é aquele homem que estava com um filho endemoniado e levou até os discípulos. Jesus estava no monte. Eu fico imaginando Jesus olhando no monte a situação lá embaixo. Porque levou o filho endemoniado, os discípulos todos desesperados tentando expulsar, e o bicho saiu? Que vergonha. Aí Jesus desce do monte. O homem vem até Jesus e diz, Senhor, pelo amor de Deus, eu pedi aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Porque quando o demônio pega ele, lança ele no fogo, lança ele na terra, ele se machuca. Que dificuldade. Eu fico imaginando esse pai. E não é de agora que isso estava acontecendo, já há tempos. Cadê a mãe? Cadê a mãe dessa história? Não está presente. Quem que assumiu a responsabilidade? O pai pegou o filho e levou até Jesus. E o filho está endemoniado. Pense no trabalho para chegar até lá. Chega lá na expectativa dos discípulos, e os discípulos não fizeram nada, não conseguiram. Irmãos, quão difícil é quando pessoas que chegam, para discípulos e não recebem nada. Então nós precisamos estar preparados. E aí quando Jesus desce, o pai chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor puder fazer algo, faça algo pelo meu filho. Aí Jesus olha para ele e diz, tens tu fé? Ele diz, Senhor, acrescenta a minha fé.
ele foi humilde e simples para dizer: Senhor, eu não consigo ter fé, mas por favor, acrescenta a fé. E Jesus expulsa o demônio e o menino é levantado são. Então, se há falta de fé, peça a Deus. Peça a Deus que Ele acrescente a sua fé, para que você possa crer. Porque sem fé, a Bíblia diz bem claro, é impossível. Como você quer agradar a Deus sem fé? Vindo do culto? Tocando? Cantando? Sem fé? Vai atravessar o trono da graça? O trono da graça não, né? O céu? Não. Então precisa ter fé. É o que Tiago está dizendo. Verso 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Olha que gostoso ouvir o somzinho. Quase que não atrapalha. Dá um mute no celular, por favor. Então vamos lá. O que ele está querendo dizer aí? Que a vida, ela é passageira. Quando você menos perceber, já está murchando e já está acabando. Passa. Então ele está dizendo, você tem que glorificar a Deus, mesmo se você está passando por lutas. A vida, ela é passageira. O rico vai desaparecer. De que adianta ter prosperidade agora, se logo tudo isso acaba? Até hoje eu vi um vídeo que falava sobre o Steve Jobs, né? O cara conseguiu juntar uma quantidade de fortuna, né, imensa, mas não conseguiu comprar a saúde. Não é? Infelizmente. Ou seja, a vida pode prosperar, mas uma hora ela vai secar, ela vai murchar. Então o Tiago está dizendo para nós: ei, está na luta? O que você faz então? Alegre-se. Alegre-se. Ei, o tempo está passando. Logo você vai murchar. Vai virar aquela flor, aquela bichinha murcha, né? Seca. Então, o tempo vai passar. Aí no verso 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria Concupiscência. Como já vi muita gente dizer: ai, irmão, Deus me tentou e eu caí. Irmão, tenha santa paciência. Você caiu porque você é pecador. Você tem as concupiscências, não tem como. Não é? A Bíblia diz: fugir de toda aparência. Olha só que coisa linda. Vamos pegar a primeira história bíblica lá atrás. Deus fez duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra, a árvore da vida. Ó, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Quer dizer, da árvore da vida podia comer? Não. Sim. Então não vamos ter que voltar a jeito, não. Ou seja, vocês podem comer todas as árvores do jardim. A árvore da vida está lá no jardim? Tá. Deus falou que não podia comer? Não. Não falou nada. Então quer dizer que ele podia. Aí ele diz assim: somente desta árvore do conhecimento do bem e do mal, desta vocês não podem. Por que Deus plantou então, né? Não é? Por quê? Porque o homem tem que ter o direito de escolha. Direito de escolha. Deus deu a escolha ao homem. Vocês têm escolha, vocês têm a liberdade para escolher. Se não tivesse essa árvore, ninguém poderia escolher. Só tem que fazer aquilo que Deus manda. E não é assim. Deus não quer que você o sirva apenas porque Ele manda. Mas Ele quer que você o sirva porque você escolheu servir. Um exemplo disso foi quando Maria fica grávida do Espírito Santo. Olha que dor de cabeça. Mas o anjo vem e diz: olha, tu és agraciada, Deus te escolheu, dentre todas, você foi a escolhida. E dentro do seu ventre será gerado o Filho de Deus. Mas Maria tinha escolha?
Tinha. Pode ver que depois ela diz: Senhor, faça tudo isso conforme o Senhor disse com a tua serva. Ela escolheu. Então, há escolha. Então, precisa ter a escolha. Bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Mas de todas as outras, pode. Bem, se Adão e Eva estivessem lá no pé de bananeira, lá do outro lado do jardim, o diabo ia tentar eles lá? Ia? Não. Viu? Dá uma olhadinha no fruto lá, você está longe. Você vai falar o que pro diabo? Fala, não, eu prefiro comer banana. Não vou para lá. Não. Eles estavam onde? Do lado. Já estava lá no A tal coração, ponto já não tinha jeito. que a serpente estava na árvore. Lógico que não era uma serpente como é hoje, né? Mas ela estava na árvore. E podia dizer, olha, veja o aspecto, veja como é. Ou seja, se você está lá perto, qual a chance de ser tentado? E aquela babana ali, Parece que tudo aquilo que é proibido parece que é mais gostoso, né? Então, é justamente isso. Pecaram por causa da própria concupiscência, por causa do próprio erro. Se fugir da aparência do mal, é a melhor coisa que se faz. Não é? Se, por exemplo, eu estou parando de fumar, vou ficar em ambiente que todo mundo fuma? Lógico que não, né? Eu vou fugir. Quanto mais longe, melhor. Por quê? Você vai poder ser tentado? Vai, então elimine tudo isso. Não é? Então nós temos que estar preocupados com isso também. Viu? O próprio Tiago está dizendo. Viu? Às vezes as pessoas estão culpando Deus por causa das tentações, como que Deus está tentando. Deus não vai tentar ninguém. Muitas vezes você está passando pela tentação porque você escolheu. E a consciência vai falar mais alto. Aí ele diz lá, no verso de número 19: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então você não fala, você ouve primeiro. Quando alguém vier para discutir algo com você, não fale nada. Ouça primeiro. É assim que a gente faz? Olha que lindo, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então quando você vai conversar, você já não pode ir irado. Se você for irado, a chance de dar erro é 100%. Então você não pode ficar irado. Então, conte até 1500. Você vai. E só ouça primeiro. Depois você fala. E demore e ficar irado. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Quer dizer, a palavra ela foi enxertada, está em você, só que cabe você produzir esse fruto. Cabe a você. Eu preciso ter mais paciência. Senhor, me dá mais paciência. Você vai ter que ter paciência. E quem cabe a isso? É você. Então, para produzir frutos, é você que tem que tomar atitudes. Eu sou muito nervoso, eu sou muito estourado. Problema seu. Você vai ter que se controlar. Mas como eu faço isso? Morda a língua. Se controle. Sabe? Uma coisa eu falo assim, vocês têm o Espírito Santo. Mantenha ele com vocês. Já viu aquele irmão que fala assim, não, eu fui batizado, mas minha mão ficou pro lado de fora. Então vai batizar de novo, porque não valeu. Não valeu. Verso 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quer dizer, de que adianta? De que adianta eu dizer que sou cristão, dizer que estou indo na igreja,
Eu estou batendo cartão, né? Quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado, domingo, sei lá. Estou batendo cartão na igreja, mas isso tudo é uma falsidade. Porque eu não estou cumprindo aquilo que é a palavra. A palavra ela tem que cumprir em mim, ela já está enxertada em mim. Mas de que adianta enxertar se eu não coloco em prática? Ele está dizendo, é falso discurso. É uma verdadeira falciane. Não estou colocando em prática aquilo que é a verdade cristã. E isso não é apenas dentro da igreja. É por onde eu passar. Por onde eu estiver, vai surgir situações que vão querer que você deixe de ser cristão. Mas tenha autocontrole. Faça com que tudo isso venha acontecer na sua vida. Mas Deus não está dizendo que é para você virar 100% hoje. Quem dera. Porque não é fácil. É uma questão em si mesmo. Mudança. Se existe algo que você fala assim, eu tenho algo em mim que é muito complicado, que é difícil de mudar, comece por aí. Aos poucos. Atitudes. Irmão, eu tenho uma dificuldade em perdoar. Então comece perdoando. Não, mas eu não tenho dificuldade, mas é aí que você tem que começar. Então nós temos que colocar isso em prática. Porque senão, como que eu posso dizer que sou cristão? E eu ainda participo da ceia. Então nós precisamos realmente colocar isso em prática. Tiago ele judia, né? Mas vamos lá. Verso 26. Se alguém, olha só, entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, ele vai deixar o capítulo só para a língua, tá? A gente vai lá. O bom do Tiago é assim, já que ele lembrou da língua, eu falei, então eu vou deixar um capítulo só para a língua. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã, não tem valor nenhum. Irmão, eu sou da igreja, irmão. Tem tanta igreja passando vergonha. E essa é real. Não, eu sou crente. Como que é crente? E ainda leva o nome da igreja. E as pessoas hoje estão perdendo a fé nas igrejas. Sabe crente que compra e não paga? Sabe aquele que leva as coisas da igreja e não devolve? Sabe? Não vou dar um exemplo. Não. Guarda no coração. Obrigado. Então, são coisas, gente, que nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Por quê? Que evangelho eu estou pregando? Que a sua vida é uma pregação. É uma pregação. Por onde você passa, será que alguém pode dizer? Não, pode acreditar porque realmente fulano é crente, é fiel ao Senhor. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Não, isso aqui é crente, não vou dar exemplo dos outros. Fui fazer um trabalho uma vez numa casa e eu fazia parte de câmeras, coisas, instalações, e eu subi no forro do dono da casa e falei assim, sobe no forro lá que já tem fiação pronta e tal, beleza. E eu subi no forro. Porque eu subi no forro e a minha esposa estava junto para me ajudar. Subi no forro, gente, sem brincadeira. Eu achei um pacotinho em cima do forro, escondido. Aí eu olhei e falei, o que é isso? Catei assim, um monte de dinheiro. Tinha quantos? Não sei, acho que era 3 mil. Acho que 3 mais, mil reais, né? 3 mil mais. e poucos reais. Em um pacotinho de dinheiro. Em cima, amarradinho com elástico, colocado lá. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí eu virei para minha esposa, eu estava em cima do forro, tinha o alçapão. Eu falei, tá me provando. Ele está querendo me tentar. Tá querendo me tentar. Não, como assim? Olha a hora que eu achei aqui. Peguei e dei para ela. Olha o que eu achei aqui. Chama ele. Aí chamou o dono da casa. Aí ele veio. Oi, o que foi? O que eu achei aí. Rapaz! Você acredita que eu guardava dinheiro aí? Eu nem lembrava que tinha esse dinheiro aí. Olha, se você tivesse levado, eu nunca que eu ia lembrar. Sei. Beleza. Aí foi até meu sobrinho que tinha indicado a gente para trabalhar lá. Passado uma semana, meu sobrinho voltou, porque meu sobrinho fazia pintura. Aí ele chegou para meu sobrinho e falou assim, viu? O seu tio é honesto. Gostei dele. Não é que ele achou dinheiro lá em cima?
Aí eu pergunto, será que ele já não tinha largado lá por fazer propósito? Oh, mas deixasse menos, pelo menos. Já sem conta. Ou seja, nós temos que ter a vida íntegra, gente, sabe? É um troco que às vezes a pessoa passou errado para você, devolva. E às vezes as pessoas se assustam. Mas você está devolvendo? Está errado. Ah, mas ninguém devolve. Peraí, gente, que isso? Nós estamos vivendo o contrário. Nós somos cristãos. Vamos fazer o que é certo. Eu pego o carrinho do supermercado, peguei o carrinho lá do lugarzinho e depois eu vou devolver aonde? Eu tiro o carro e deixo ele no lugar. Atrapalhar o próximo. É atitude de cristão? Hã? É atitude de cristão? Cuidado. Vamos lá. Deixa aquele grande dia do juízo. Verso 27. Deixa eu mandar tanta gente pro inferno. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Então vamos lá, você é religioso? Não precisa responder. Isso é pessoal. Hoje é mudança de atitude, ok? Tiago está nos colocando numa situação, ou seja, saia daqui mudado. A carta chegou. A carta chegou. E a carta ela tem esse propósito, conduta cristã. A partir de hoje a minha conduta será diferente, porque Tiago já está me cobrando disso, e é a palavra do Senhor. Amém? Capítulo 2. Como nós falamos aí no verso 1, não podemos fazer acepção de pessoas. Mas olha só o verso 3. E atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhes disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não fizeste juízos de maus pensamentos? Ele está querendo dizer, se eu faço acepção por causa das vestimentas, eu não sou digno, está tudo errado. Não é questão de vestimenta. Na igreja nós somos o quê? Todos irmãos. Irmãos, eu quero chamar aqui o nosso advogado, né? O nosso aqui, irmão, olha, ele é juiz, vai sentar aqui com nós. Né? Os empresários da igreja. Aí, não é? Vamos fazer o culto dos empresários. Esse pobre não tem. Ele é um gato para puxar pelo rabo, não pode ir pro culto. É acepção? Irmãos, agora vamos dar oferta de R$500. Você tem R$500 para dar? Se você sentir, pô, fica à vontade. Alguém tem R$500 para dar? Não, mas aí tem um que levanta e vai lá. Eu só vou aceitar R$500. Quer dizer, e os outros? Eles não vão poder ofertar? Ah, irmãos, me desculpe, é acepção? Vai. Como é complicado. Vamos lá. Verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Ou Jesus só chamou rico? Hã? A maioria do grupo que estava com ele era o quê? A maioria era pobre, gente. Pode ver que as mulheres que eram mais ricas, né, que eram responsáveis lá dentro do palácio, alguma coisa, é que ajudavam na obra. Mas a maioria era pobre. Pode ver que quando a multidão chegou, quantos que levaram comida? Só um menino, ele era rico. 5 pães e 2 peixinhos. Só para ele. Só para ele. Não é? Ou seja, as pessoas eram pobres, mas foram elas que receberam o reino de Deus.
E se eu estou fazendo acepção de pessoas por causa de valor monetário, desculpa. Tiago está deixando bem claro. Então vamos lá. Verso 8. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Verso 10. Verso 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Acabou. Lembrando que Tiago é pregador da lei. Então ele está deixando claro. Você está dizendo que ele está jogando justamente para as tribos de Judá, dos judeus. As tribos de Judá, isso, as tribos de Israel. Ele está jogando justamente para quê? Olha, se você faz acepção de pessoa, você está cometendo um pecado. Se está cometendo, já era tudo que você tem feito. Complicado? Temos feito acepção? Verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Aí alguém coloca assim, mas está vendo? Paulo contradiz o que Tiago diz. Não. Na realidade, o que Paulo fala é justamente que não é a obra que vai salvar. Tiago também está dizendo a mesma coisa. A obra salva? Não. Mas se você tem fé e não pratica obras, você tem fé? Tiago está dizendo, então você não tem fé. Porque se você não tem fé, você não vai ter obras. Agora, se você tem fé, mostra as obras. Porque se você não mostrar as obras, Tiago está dizendo, eu não vejo fé. Deu para entender? Por isso que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas quando estão na tribulação, estão passando necessidades, estão passando por lutas. Essa é a obra. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e alguns dizem, não, mas eu creio em Deus. Mas os demônios também, de qualquer forma, vão para o inferno. Entenderam? Verso 19. Porque ele está dizendo, se você diz que tem fé, mas não tem obras, aí alguém diz, não, mas eu tenho Deus. E daí? Os demônios também conhecem Deus e de qualquer forma vão para o lago de fogo. Os demônios creem e estremecem, porque sabem. Pode ver que quando Jesus chega lá para Gadara, quando ele chega em Gadara, os demônios se apresentam, que estão no homem lá, a legião, e falam, viesse aqui já nos atormentar antes do tempo? Então eles já sabem que vai chegar o tempo deles. Eles já sabem. Então eles já sabem que é antes do tempo. Por quê? Você nem morreu ainda, nem ressuscitou, você está aqui agora já para nos perturbar? Então eles creem. Aí ele diz assim, depois ele faz um exemplo de Abraão, ele faz exemplo aí de Raabe, mas lá no finalzinho ele diz assim, no verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você tem fé, tem que ter obras. Se não tem obras, a pergunta é, tem fé? Por isso nós estamos falando no âmbito pessoal. Se você tem fé, tem que ter obras. Aí eu entro no âmbito comunidade. Será que a minha comunidade tem fé? Ela está fazendo obras? Será que as obras que ela está fazendo é questão realmente de fé? Pesado, né? Mas é uma realidade. Capítulo 3. Agora, língua. Agora é a hora. Vamos colocar uma marra na boca aí.
Aí eu nem vou pular, eu vou ler todo o verso, tá? Vamos lá. Olha que belezinha. Porque agora nós temos que consertar. Vamos lá. Chama agora. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Entenderam? Que azar o meu, né? Ou seja, mas é uma realidade. Gente. Eu falo assim, algumas pessoas falam, eu não recebi um chamado, que bênção, que alegria. A minha esposa é testemunha, quanto eu lutei para não receber esse chamado. Por quê? Eu sabia que é difícil. Eu sabia quanta luta ia ter. Mas Deus apertou do outro lado. Não adianta, você vai ter que cumprir. Mas é uma realidade. Por quê? Você sendo mestre, mais juízo terá sobre você. Mas é dado, mas é cobrado. Sim, um exemplo disso é bem claro assim, ó. Imagina que eu estou ensinando algo para vocês errado, mas vocês acreditam. Vocês vão para a glória. Mas eu vou ter que acertar as contas no juízo do grande. Versículo 2 já está explicando. Hã? Versículo 2 já está falando sobre isso. Não entendi. Versículo 2 está falando sobre isso aí. Justamente porque você vai ser cobrado disso, tá? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Olha que coisa linda. Tem palavra aí? Tem palavra aí? Já foi enxertado na palavra? Então, você consegue refrear o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. E é uma realidade. Se você olhar o barco, ele tem um pequeno leminho lá. Né? O barco vira de um lado, vira para o outro, e uma embarcação gigante. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, não é? Glorifica a Deus, né? Canta maravilhas, é a língua que está usando. Vede como grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quando pega o fogo numa floresta, não começou grande, começou pequenininho. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Pode ver, vocês viram um leão abraçando o dono dele. Você fala, meu Deus, como que pode? Ele conseguiu domar um leão, domar um urso. Vocês viram um urso correndo atrás do cara num carro lá, e ele estava brincando. E o cara domou um urso. Mas nenhum homem pode dominar a língua. Ninguém consegue domar. Se o homem não pode, imagina o Domina, irmão. Vou domar um leão só pra morder a canela dele. Eu acho que a maioria Domina, irmão. Mas a mulher domina o homem. E a mãe falou que sim, meu pai. Os irmãos estão tudo quietinhos, só você está falando. Viu? Quem disse? Domina, irmão. Não deixa ela fazer isso, não. Já não conseguiu dominar. Exatamente. achei que a mulher tá mulherada, hein? Vamos lá. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. A língua é venenosa? Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. E o que tem de crente falando palavrão? Escuta no YouTube, escuta lá na televisão, escuta nos filmes, e acha que pode falar. Irmãos do céu, misericórdia, refreie a língua, segure, pare, você é cristão, não fale o que o mundo fala,
Ah, mas a pessoa é simples. Vai ler então, pelo amor de Deus. Vai aumentar o vocabulário. Coloque outras palavras. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Um exemplo disso, acabou o culto. Os irmãos se reúnem na casa. Não, que bênção de culto, que coisa linda. Ainda estou arrepiado, irmão. Você ficou sabendo da irmã? Comunhão. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Dá para sair água doce e água amarga de um mesmo lugar? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quer dizer, você só pode falar sobre bênção. O pastor da igreja fez um propósito lá de Deus. Aí todos que quisessem consagrar a língua, ia lá, pegava a língua no púlpito e o pastor não via. Tanto de doença que não pegaram. Sabia, né? Ele colocava a língua no púlpito lá. Aí o irmão foi lá, o pastor falou, não, você não tá, tem que aumentar o púlpito. Gente, o próprio pastor não refreou a língua. Tem que ir dele. Manda esse link pra mim, quero ver. Só por Deus. Quero ver, pai. Não mande no grupo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Verso 13. Olha só Deus da causa da decisão. Cada vez que passa. Vamos lá. Sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Ou seja, eu só vou demonstrar que eu sou sábio e inteligente quando eu converso com as pessoas em mansidão, com paciência, sem brigar. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, fazer facções, separações, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Pergunto de novo: somos cristãos? É assim que a gente atende as pessoas? É assim que a gente conversa com as pessoas? É assim que a gente discute? Capítulo 4. Se Paulo, olha como vocês estão percebendo a diferença de Paulo e Tiago. Paulo, ele vem com mansidão, devagarzinho, bonitinho, até que ele dá a pancada. Tiago, Eu achei que era pancada. já vai a pancada sem misericórdia. Paulo é tipo pai. Tiago é tipo mãe. Quem é que é frequente a igreja de Tiago? Batia sem dó. Igreja de Tiago, não é fácil, hein? Vamos lá. O pai tinha isso. Capítulo 4. Mas eu falo assim, gente, quem viveu há tempos, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, a igreja, ela tinha muita exortação, sabe? Nessa questão, não digo questão, que às vezes as pessoas se pegam na questão dos costumes, não, tira costume. Mas havia exortação da questão de atitude, comportamento. A igreja, ela batia em cima. Quantas vezes eu chegava na igreja, eu chegava a ver o pastor, pulava dessa altura, que falava assim: irmãos, onde você está com a cabeça, vendeu um carro,
Não diz, com o motor fundido e dizendo que o motor está novo. Está errado. E quantas vezes eu vi várias situações, falo assim, irmãos, quantas vezes eu vejo testemunho de pessoas dizendo de crentes que estão andando errado. E havia exortação, para que as pessoas se arrependessem, as pessoas se consertassem. Hoje, passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça, por quê? Não quer perder membro. Sabe? Então, antigamente se pensava, se saiu, não pertencia a nós. Hoje não, não pode sair. Não pode sair. Aplicava-se disciplina. Disciplina. Você havia aqueles erros que tinha que consertar. Hoje, acabou tudo isso. Então nós estamos vivendo um evangelho light. E um evangelho fast food. Tem que ser rapidinho. Você chega, recebe a palavra, 5 minutinhos, amém, vamos embora. Não é assim. Tem que existir exortação. Por quê? Se hoje crentes não estão dando testemunho, a culpa é da igreja. A culpa são dos pastores. Por quê? Eles são os líderes. A igreja, ela segue o seu líder. Se o líder não exorta, se o líder não mostra que tem que ter mudança, porque às vezes nem o líder faz. Então, isso tudo está acontecendo por causa disso. Por isso que Jesus disse, vamos chegar naquele dia, não, Senhor, mas pregamos o teu nome, fizemos maravilha. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ô pastor, será que isso também, a Bíblia fala que a gente erra e pega por não conhecer a palavra. Muitas vezes a igreja deixou de investir em ensinamento. Hoje em dia a gente vê que investe mais, mas pode também ter sido uma falta de estratégia de ter investido em ensinar a palavra também? Eu digo assim, a igreja, no início, vamos assim pensar, eu não falo numa igreja de modo geral, no início, a preocupação era o quê? Pregar o evangelho, que a pessoa recebesse salvação. A partir do momento que eu sempre falava assim, você tem um evangelista, vamos imaginar assim, você tem um evangelista, ele vai ganhar as almas. Essas almas vão vir para a igreja. Na igreja você tem o pastor. Qual é a responsabilidade do pastor? Ensinar, pastorear. É ele que vai tirar os carrapichos, é ele que vai cortar as lãs, não é? É ele que vai cuidar das ovelhas, para que as ovelhas tenham saúde, que elas possam comer do pasto bom. O problema é que o pastor, quando ele recebe as ovelhas, enquanto ele estava olhando para as ovelhas, não é? Em cuidar das ovelhas, cuidar da saúde da ovelha, estava bem. O problema é quando ele começou a olhar as ovelhas como um recurso financeiro. Ou seja, que lucro essa ovelha pode me dar? Então ele começou a vender ovelhas. Como eu já vi, uma vez nós já vimos isso acontecer. Presenciamos e ainda tive que fazer o acerto. Por quê? O pastor chegou, vendeu a igreja com todos os membros. Só que foi feito um acordo por baixo do pano, documentado, um contrato de venda, compra e venda, vendendo tudo a oferecer. E aí o que eu posso vender? O que eu posso ganhar? E aí, quer dizer, eu já não tenho mais um pastor, eu tenho um mercenário. Professor Marcelo, aí eu posso fazer uma reflexão. Isso tem muito a ver também com a mesma passagem de Oséias, quando Oséias fala que o povo erra porque não tem conhecimento. Sim. Aí Oséias, por uma revelação de Deus, vai dizer, e não tem conhecimento, não é porque não tem quem ensina, é porque o povo também não queria o conhecimento. Sim. E às vezes, o povo, tá fácil, eu tô aqui, tá bom. Mas é assim, ó, por exemplo, quantas pessoas vão para a igreja? Elas estão lá. Qual é a obrigação do pastor? Ensinar. Independente, se você falar assim, não gostei da mensagem hoje, eu vou para outra igreja lá. Acabou, mas pelo menos quem ouviu vai ter que ter mudança. Você não acha que vai ensinando também? Se todos começarem a ensinar a verdade, gente, vamos voltar àquela época cristã antiga que era um grupo pequeno de crentes. Grupo pequeno de crentes. Hoje todo mundo é crente. E hoje o que é pior? Antigamente você ouvia falar assim, eu sou católico, mas não praticante. Hoje, sou evangélico, mas não praticante. Essa é verdade. Nunca pensei isso há 20 anos atrás. E às vezes você perguntava para a pessoa, fazer evangelismo, né? Qual a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante.
Hoje, você é evangélico? Eu sou, só que eu não sou praticante. Ah, irmão, tenha santa paciência. Vende. E não é barato. Não é barato. Bispo Manuel Ferreira compra muita igreja. Vamos lá. Capítulo 4. Verso 2. Olha o zum já. A gente joga ou acende o fósforo já começa a comer. Olha a língua, né? O que a língua faz, né? Vamos lá. Capítulo 4, verso 1, vai. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não, isso não tem? Não. Porventura não vem visto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Muitas vezes eu estou pedindo só para o meu agrado. E ele está dizendo, está errado. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quer dizer, se eu sou amigo do mundo, eu estou sendo chamado de adúltero. Por quê? Eu estou negando Cristo para viver as coisas do mundo. Ah, mas dá para a gente adaptar, Tiago. Não precisa ficar nessa situação. A gente traz de lá para cá e fala que é gospel. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem... Ah, então o Espírito Santo tem ciúme. Ele está falando sobre cuidado. O Espírito Santo tem cuidado pelos seus. Ele cuida pelos seus. É igual uma esposa ou um esposo que cuida da sua esposa. Se lógico, tem alguém galanteando do outro lado, ele vai ficar quieto? Não, eu não sou ciumento. Na minha, está escrito que com zelo anela por nós o Espírito. Com zelo, com cuidado. Que é a mesma palavra que dá para usar. Deu para entender? Então o Espírito Santo tem cuidado de vós. Ele cuida. Então, lógico que se tiver, você já está de olho em alguma coisa do mundo, você está criando inimizade. Não dá, gente. Não dá para ser participante das duas coisas. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ou seja, eu preciso mudar, eu preciso ter mudança. Verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Ele está dizendo aí, se você ler, você vai perceber que está dizendo aqui. Nunca diga, não, amanhã eu vou fazer. Quem é você para dizer que amanhã você vai fazer? Ou seja, se o Senhor permitir, amanhã iremos fazer. Por quê? Você é o quê? Você sabe se vai acordar amanhã? Aí você pode dizer, olha, se Deus quiser, estaremos lá. Como o apóstolo Paulo, se Deus permitir, estaremos aí com vocês. Aí não conseguir, a igreja ficar revoltada. Fala que vem, não vem. Mas é assim, permissão de Deus. Quem cuida de nós? Deus. Vamos para o capítulo 5. Condenação dos ricos opressores. Ei, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias,
que sobre vós hão de vir. Melhor ser pobre, viu? As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, e entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Ele está querendo dizer que aquele que tem empresa, aquele que é empresário, que cuida, que tem funcionário, que arranca do funcionário todas as suas riquezas e não paga o devido salário, ou uma miséria, isso tudo será cobrado diante do Senhor. Deus está vendo tudo. Eu ouvi uma frase dizendo no Facebook assim: o camarada chega com um carro zero, o empresário chega com um carro zero, aí ele fala assim, o empregado fala, nossa patrão, um carro novo. Então, se você continuar trabalhando assim, dias e dias, né? E durante mais 365 dias, ano que vem eu compro outro mais novo. Quer dizer, ele está comprando a custa do outro. Por isso que a preocupação nossa é justamente isso, como o Tiago coloca. A riqueza, ela desvia o homem. Ela perde o foco. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aí no verso 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. E tem crente que ainda jura. Você jura, irmão? Juro? Quem é você para jurar alguma coisa? Jura por Deus, Deus. É. Mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Ou seja, tem que ser sim ou não. Verso 14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, a hora da unção só serve para isso. Para quê? Sinal de que houve perdão de pecado. É só para isso que serve óleo da unção. Só para isso. Se alguém está enfermo, vamos lá, a pessoa está acamada, a pessoa pede oração, e aí eu posso ir lá e ungí-la. Por quê? Se ela tiver cometido algum pecado, o Senhor vai perdoá-la. Deu para entender? Vai até a cura. Através da fé. Oração da fé. Então, quer dizer, eu preciso ter fé também, né? Senão não resolve. Mas ele fala aqui que não é garantia de cura. Pode ser que haja cura. Um exemplo. Eu fui orar para uma criança recém-nascida, até nós estávamos comentando isso ontem. Eu fui orar para uma criança recém-nascida, que ela nasceu, e ela teve problemas no parto, e ela teve que ser colocada numa cama lá no hospital, na UTI. E que a criança, gente, um toquinho de gente desse tamanho, todo entubado. E a mãe pediu que eu fosse lá orar pela criança. Aí eu lembro que algum irmão falou assim, você vai ungir. Que pecado ela cometeu? Só se eu sou espírito e acho que ela é uma reencarnação de alguma coisa. Não é? Gente, como que eu vou orar por ela e vou ungir ela? A unção vai mudar alguma coisa? Não, a unção era apenas um ciclo de perdão de pecado. A criança cometeu pecado? Não. Então, ele vai que os pais têm pecado, né? Agora, a oração da fé... A oração da fé é que vai fazer toda a diferença. E quando eu cheguei naquele UTI, que o médico me permitiu entrar, olhar aquele pouquinho de gente, como quebra o coração da gente? Você vê aquela criança respirando por aparelhos. Você vai orar, você fala, Senhor, que é um anjinho teu, não é? Toda enfermidade repreende e tal. E graças a Deus, uma semana, a criança já saiu do hospital liberada, hoje está grande já, graças a Deus. Então, isso tudo para a glória do nome do Senhor. Por quê? Precisava ungir ela? Não. Mas agora, quando eu vou na casa de alguém que eu não sei,
Hoje, irmão, pergunta garantia. Mas assim, o óleo da unção só serve para isso. Ah, irmão, vamos orar aqui pelos irmãos que vão ofertar? Eu vou derramar um óleo e vou orar pela mão dos irmãos. É bíblico? Não. Isso é misticismo. Isso é feitiçaria. Desculpa, macumbaria. Mas vamos lá, vai. Vocês já entenderam, né? Vamos lá. Duas gotas de óleo. E nem tem nada que jogar dentro da boca. Tem ungir na língua do irmão. Tem uns que vendem até o vinho de óleo assim. Vem de Israel, outro vem. Irmão, se tiver com a plaquinha, se é de Israel e não é, irmão, naquele juízo do grande dia lá, vai queimar com a dia linha. do grande juízo, Vai fritar ele com a linha. por Deus. Eu trabalhava no mato, né? Aí o mato é atacadista. Aí daqui a pouco todos uns irmãos que a gente conhecia de um determinado ministério comprando várias latas de 20 litros de óleo. Passou uns dias uma faixa na frente da igreja. Venha buscar o seu óleo de Israel. Difícil, né? Irmão, tem umas coisas que... O óleo também ele é colocado só na testa como simbolismo, porque a consciência, né? É isso, né? O óleo, gente, ele é colocado na testa, tá? Não precisa derramar. É só um pinguinho, só questão da consciência, que está parte da mente, tá? Que a consciência está ficando purificada, tá? É só um pinguinho de óleo. E o óleo também não vai perdoar o pecado, tá? Ele é apenas um símbolo, porque você está orando, pedindo ao Senhor, Senhor, perdoa os seus pecados. Deu para entender? Não vai querer ungir, eu perdoo os seus pecados. Não. Quem perdoa o pecado é Deus. Você vai orar para que Deus perdoe. E aí você põe o óleo justamente apenas como um símbolo. Irmão, eu não tenho óleo, o que eu faço? Ora, irmão. Dá uma lambidinha. Me entendi? Ele não é só para perdão de pecados. Jesus foi ungido você morrer. Foi sua morte, Jesus foi ungido. Então, mas aí é outra questão. Aí já não foi unção de óleo, foi especiarias para perfumar o corpo e manter o corpo como se fosse uma umificação, para manter o corpo mais tempo. Mais tempo. Sem degradar. Tem nada a ver, tá? É questão de mumificação, que era um costume dos judeus para a purificação do corpo para que pudesse ficar mais É para aguentar perfumado. mais tempo, né? Vamos lá. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho que falar para o pastor o meu pecado. Está escrito isso aí? Não. Para quem que eu falo? Converso com os meus irmãos, com a minha comunidade. Gente, se eu errei, irmãos, os irmãos podem orar por mim, por favor, me ajudem em oração. Porque isso é comunhão. Isso é ajudar. Ô irmão, no que você está precisando? No que a gente pode te ajudar? Não é? Houve um erro, houve uma falha, a igreja te abraça. Ela não vai perder você. Pastor, está marcado aqui no confessionário do padre lá, tá? Na guaripinha lá, né? Mas Vamos lá. Pastor, mas a pessoa tem necessidade de confessar o que ela praticou? Irmão, existe pecado. Eu peguei, eu cometi um erro contra Deus e me ajude em oração? Sim. Ou é necessário falar? Eu falo assim, existem situações que é você e Deus. Não é? Pecados que você cometeu e Deus. Agora, quando existe a questão de mais um, Vai causar mal ao próximo. a outra pessoa ou alguém, aí não tem como. Tá? Principalmente a pessoa que foi ofendida. Eu tenho que haver o perdão e ajuda a igreja toda para orar através disso. Por isso que fala que confessa e deixa, alcança a misericórdia? Sim. Porque ele confessa, né, que a situação é alcança a misericórdia. E aí, por exemplo, se não, imagine, né, todos os irmãos chegam assim, pastor, ao chamar os irmãos, ora por mim, porque hoje eu tive um pensamento ruim. É a questão sua com Deus, não é? Eu estava lá no mercado, passou uma menina assim, Jesus, eu fiquei olhando assim, fui até lá.
Como quando na época eu era jovem, falava assim: você pode olhar uma vez só. Só não pode piscar. Se piscar e continuar olhando, aí pegou. Então, os irmãos falavam: você fica olhando assim, aguenta o olho máximo que se piscar, ele pegou, porque já está pensando de novo. Vai pegar. Gente, nós temos que tomar cuidado. Ainda mais assim, lógico, as tentações, elas estão por aí, não é? O passarinho, ele pode voar sobre a sua cabeça, mas nunca criar ninho. Entendeu? Então, é assim, nós temos que tomar muito cuidado. Lógico, quem que não será tentado? Eu lembro uma vez que teve dois jovens da igreja, né? Que foram para um motel. Né? E os dois eram do grupo de jovens. E voltaram e foram pedir perdão lá na igreja, para o pastor e tal. Pastor, mas nós não fizemos nada. Não é? A gente só foi lá, mas não fizemos nada, pastor. Falou: bobeira suas não fizeram, porque vocês vão entrar na disciplina do mesmo jeito. Já que estavam errando, já erraram, então já era, não teve o que fazer. Tá? Verso 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte, e uma alma misericórdia. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte, uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, retirou o pecador do inferno. Você estará ganhando uma alma, tá? Amém? Vamos pro café? Eu achei que ia vir à frente.